aposentadoria especial dos guardas municipais, antes da emenda constitucional número 103 e depois da emenda constitucional número 103. Como que ficou? Vamos falar sobre isso no ABC da Previdência de hoje. Vou falar com vocês sobre a aposentadoria especial dos guardas municipais sobre duas vertentes. Primeiro, antes da emenda constitucional número 103 e depois da emenda constitucional número 103. Para você, município, estado, Distrito Federal, que não implementou a reforma da Previdência local ainda, quando nós falarmos antes da emenda 103, são as regras que continuam válidas no âmbito do seu instituto, porque quem não implementou ainda as regras continua vigente as regras constitucionais, inclusive antes da emenda constitucional número 103. Então, quando nós falamos da aposentadoria do guarda municipal, ou do guarda, aí, no caso, o município que tem esses guardas municipais, o estado tem polícia, né? Então, quando nós falamos da aposentadoria do guarda municipal, nós estamos trazendo discussão que nós já temos há mais de 10 anos. Quando nós estávamos lá atrás, 2011, 2012, começa então essa discussão sobre aposentadorias especiais, porque nós tínhamos o parágrafo 4º do artigo 40 da Constituição, inciso 1, 2 e 3, trazendo 3 espécies de aposentadorias especiais, que era uma norma de eficácia limitada. Significa que a Constituição trazia o direito, mas eu não tinha lei específica regulamentando esse direito. Por isso que nós dizíamos, embora o direito está lá previsto constitucionalmente, eu, regime próprio de previdência, não consigo aplicar esse direito administrativamente porque não tem regulamentação. Diante disso, se utilizava um remédio ainda existente na Constituição, que é o mandado de injunção, que é exatamente para quando existe o direito, mas ele não foi regulamentado, eu provocar o judiciário para, primeiro, clarear esse direito, aplicar uma norma específica, se ela existir, para esse direito e oficiar a autoridade omissa em relação a esse direito específico. Quando vem a situação dos guardas municipais prevista no inciso 2 do parágrafo 4º da Constituição, surge então toda essa discussão, mas antes dela existia já mandado de injunções de profissionais da saúde, normalmente servidores profissionais da saúde, que vinham e pediam a aplicação do inciso 3 do parágrafo 4º do artigo 40 da Constituição, que é aquele que previa aposentadoria especial, que prevê aposentadoria especial aí para quem não implementou ainda as regras da emenda 103, para os profissionais que têm exposição a um agente nocivo à saúde, seja químico, biológico ou outros agentes, mas eles têm uma efetiva exposição a um agente nocivo à saúde. Eles entraram com mandado de injunção perante o Supremo, perante vários tribunais, inclusive, e ali sempre foi definido o seguinte: olha, na ausência de normativa para os servidores específica, aplica a Lei 8.213 do Regime Geral de Previdência, o artigo 57 da 8.213, que fala da aposentadoria especiais para os servidores da iniciativa privada, para os profissionais, na verdade, da iniciativa privada. Nesse caso, é quando se surge aquela ideia de aposentadoria especial, quando vem os documentos que o regime geral também exige, como o PPP, LTCAT, relatórios médicos, para comprovar uma efetiva exposição. Dali, quando começa esse burburinho, os guardas municipais também vêm e falam: opa, eu também quero aposentadoria especial. E entraram perante tribunais de justiça, alguns inclusive reconhecendo o mesmo direito. Olha, aplica o inciso 3 lá, aplica o artigo 57 da 813. O problema é que a aplicação prática desse dispositivo para os guardas era diferente. E aqui eu preciso reconhecer que, na prática, de fato, os guardas exercem alguma atividade, principalmente em municípios grandes, portando arma de fogo e, portanto, uma atividade de risco, como de um policial. Mas, no ordenamento jurídico, não existe nenhuma lei, nenhum dispositivo constitucional que faça essa comparação direta, ou pelo menos de uma forma clara, de que o guarda exerce essa atividade de risco como a de policial. Não existiu essa comparação de guarda a policial. Não existindo essa comparação, ficou difícil, primeiro, a aplicação do inciso 3, porque ele não tem exposição a agente nocivo, ele tem exposição a risco. Mas também ficou difícil a aplicação do inciso 2, que previa atividade de risco, porque começa diversas discussões e chega, depois de várias discussões, inclusive tribunais de justiça oficiando prefeitos para que façam leis, porque receberam mandado de injunção achando que a competência legislativa era dos municípios, tinha parecer de advogado-geral da União e várias discussões que existiam à época, mas o fato é, veio o Supremo Tribunal Federal
e disse o seguinte: olha, o inciso 3 não se aplica aos guardas, porque não há exposição a agente nocivo. Vem o Supremo Tribunal Federal no tema 1057 e fala também não se aplica o inciso 2, porque os guardas não possuem direito à aposentadoria especial. Vem o Supremo e diz o seguinte: Tribunal de Justiça, vocês não podem receber mandado de injunção relativo à aposentadoria especial de guardas municipais, porque a competência é minha. Dizia, inclusive, o Supremo: olha, eu sou o guardião da Constituição e não pode os outros tribunais contrariar precedente deste tribunal. Contrariar o precedente desse tribunal é contrariar a própria Constituição. Isso na fala do próprio Supremo Tribunal Federal no tema 1057. No tema 1057, então, ele disse: olha, nem o inciso 3, isso nos votos, e no tema específico, na tese firmada específico, não se aplica o inciso 2 para a aposentadoria especial dos guardas, porque o guarda municipal não pode ser comparado à polícia. Parece que deixaram de fora um pouco a análise prática do que está acontecendo com alguns municípios e se restringiram à Constituição para dizer: a Constituição não confere ao guarda o poder de polícia, ficando então de fora os guardas municipais da aposentadoria especial. A partir do tema 1057, digo e afirmo para vocês, não é possível conceder a aposentadoria especial aos guardas municipais, principalmente para aqueles que ainda não implementaram a reforma da Previdência, que eu já vou falar daqui a pouco, para quem implementou. Então, primeiro, estou falando antes da reforma da Previdência e depois a gente vai falar o que pode ser feito ou se pode ser feito alguma coisa depois da reforma. Então, antes, não se aplica o inciso 3, porque não há exposição efetiva a agente nocivo à saúde. Não se aplica o inciso 2, porque o Supremo Tribunal Federal decidiu no tema 1057 que os guardas não possuem direito à aposentadoria especial. Ah, mas não poderiam os municípios fazer lei? Eu ouvi dizer isso. O que aconteceu com as leis? Os municípios fizeram leis achando que poderiam regulamentar a aposentadoria dos guardas municipais, mas essas leis todas foram consideradas inconstitucionais. Não existe, não prevaleceu, não existe nenhuma lei local, nenhuma lei municipal que se manteve, que ainda esteja vigente. Todas foram declaradas inconstitucionais porque a competência, disse o Supremo, é da União. Inclusive, bom lembrar que o Supremo, quando afirmou que a competência dessas legislações é da União, ele disse que a competência era da União porque não poderia os municípios criar regras de aposentadoria pelo princípio da universalidade previdenciária, de forma que eu não poderia, foi isso que o Supremo disse, ter regras de aposentadoria distintas de um município para outro, de forma que, de forma nacional, deveria ser estabelecida a regra para que eu não tenha regras diferenciadas. Cabe aqui, talvez, pensar um pouco sobre municípios que hoje, após a emenda 103, estão pensando em criar regras próprias, para não enfrentar, talvez, essa discussão de novo no Supremo Tribunal Federal. Antes da emenda 103, então, para quem tem regras anteriores à reforma, ficou claro e definido: guardas municipais não têm direito à aposentadoria especial, seja pelo inciso 3, que aplicava ali a súmula vinculante 33, já poderia ser aplicada para usar o inciso 3, que dizia, na verdade, a aplicação do artigo 57 da 813, que é a lei do regime geral, para aplicar a aposentadoria especial normalmente para aqueles profissionais de saúde com exposição a agente nocivo à saúde. No caso de guarda, que seria o inciso 2, veio o Supremo também no tema 1057 e disse não se aplica também o inciso 2, o guarda não possui direito à aposentadoria especial e nos votos, inclusive, disseram que não confere à Constituição ao guarda esse poder de polícia, essa atividade de risco prática que a gente vê, não confere-se ao guarda municipal perante a Constituição. E se restringiu ali a análise dos dispositivos constitucionais. Veio a emenda 103 e quando veio a emenda 103, lembro da PEC número 6, tiveram várias discussões sobre incluir na PEC um dispositivo claro com a aposentadoria dos guardas municipais. Mas esse dispositivo também não foi incluso. O parágrafo 4º da Constituição agora, ao invés de ganhar incisos, ganhou outros parágrafos. Passou a ter o parágrafo 4A, 4B e o 4C. Nenhum desses dispositivos trouxeram novidades às guardas municipais.
No quarto B, que seria ali praticamente igual ao inciso 2 do parágrafo 4º anterior, no quarto B, simplesmente disse agora que algumas categorias profissionais teriam direito à aposentadoria especial. E dentro dessas categorias trouxe o agente penitenciário, o agente socioeducativo e os policiais. Não se falou mais dos guardas. Aí ficou a discussão, mas os municípios têm competência para legislar. E os municípios vão criar agora a aposentadoria dos guardas. E aí eu digo, cuidado, porque ainda que você interprete que a Constituição agora, a emenda 103, garantiu o direito aos municípios criar suas próprias regras, se você tiver esse fundamento, o fundamento está lá em cima, no parágrafo 1º do artigo 40, nos incisos. Pelo menos o inciso 1 e 3, já que o inciso 2 fala da compulsória e esse não trouxe nenhum dispositivo, nenhuma expressão de que os municípios poderiam legislar. Então, no inciso 1 da aposentadoria por incapacidade e no inciso 3 das aposentadorias voluntárias, não fala das aposentadorias especiais. As aposentadorias especiais, na emenda 103, não restou brecha nenhuma para interpretar que os municípios podem criar suas regras. Sacramentando esse entendimento, a portaria recente do dia 2 de junho, a 1467, veio e trouxe dispositivos específicos. O artigo 164, parágrafo 4º, no inciso 5, ele diz o seguinte, olha, é vedado aos municípios legislar sobre o quê? O parágrafo 4º-B. A portaria 1467, então, dentro dessa interpretação, deixou claro o entendimento de que o parágrafo 4º-B não pode ser ampliado para os guardas municipais. Vem o artigo 171, inclusive da portaria, e vai trazer lá no inciso 2, na linha C, um dispositivo que vai dizer que é vedada também, sabe o quê? A conversão de tempo especial em comum para algumas categorias específicas ou para aquele que exerce atividade de risco, inclusive vedando até para o agente penitenciário, para o agente socioeducativo e para os próprios policiais a conversão de tempo especial em comum. Esses dispositivos, então, deixam muito claro que a partir da emenda 103, a situação ficou mais restrita ainda para os guardas municipais. Não tendo os guardas municipais o direito à aposentadoria especial, seja você município que já implementou a reforma da Previdência, ou seja você um município que ainda não implementou a reforma da Previdência. Para quem implementou ou quem vai implementar, pode criar regra específica para o guarda? Não, vedação expressa na Constituição, porque a Constituição não confere, leia lá o parágrafo 4º, o quarto A, o quarto B, o quarto C, em nenhum momento que fala da aposentadoria especial, ela diz, olha, reservada as legislações específicas dos entes, reservada as legislações específicas dos municípios, não existe isso lá. Isso existe lá em cima, no parágrafo 1º, inciso 1 e 3, que também cabe uma boa meditação, e se você quiser ver, tem outros vídeos no ABC da Previdência que a gente fala especificamente sobre a reforma da Previdência e os limites de atuação dos municípios e Estado na criação das suas regras. Mas quando falamos aqui de guarda, não há discussão. Nem o dispositivo anterior, e isso aí por força, talvez até por justiça, poderia a gente entender, olha, mas não é justo. O inciso 2 previa atividade de risco, o meu guarda exerce atividade de risco. Não estou tirando o mérito aqui da categoria profissional, porque nós reconhecemos que em alguns municípios isso de fato existe. O fato é que nós, do regime próprio, nós, na aplicação administrativa desse eventual direito, nós não temos fundamentação jurídica nenhuma para conceder a aposentadoria especial para o guarda municipal, seja antes da emenda 103, seja depois da emenda 103. Qualquer especulação quanto ao direito à aposentadoria especial é mera especulação e fundamentação criada doutrinariamente que teria que levar a discussão até o Supremo Tribunal Federal para que ele mudasse a opinião, para daí sim nós concedermos a aposentadoria. Na situação de hoje, no ordenamento jurídico de hoje, não existe fundamento algum jurídico já sacramentado, ou entendimento, claro, jurídico, constitucional. Antes da emenda 103 não tem direito à aposentadoria especial e depois da emenda 103, menos ainda, não tem direito à aposentadoria especial os guardas municipais. Esses são os fundamentos jurídicos, claro. Não estou trazendo minha opinião. Poderia aqui talvez eu trazer outras opiniões minhas, mas não é o caso. Nós devemos
aplicar o princípio da legalidade no âmbito do regime próprio de previdência e precisamos então nos pautar do direito existente e aplicar esse direito. Não podemos inventar muita coisa aqui ou ir no que nós achamos mais adequado, mas seguir de fato a legislação existente, o que está no ordenamento jurídico e o STF que definiu: guarda municipal não tem direito à aposentadoria especial. Eu espero ter ajudado vocês do regime próprio de previdência, principalmente, a entender mais sobre esses conceitos, a ajudar o seu guarda aí a entender esses conceitos. Se quiser compartilhar o vídeo com eles, fiquem à vontade. Eu encontro vocês em outro ABC da Previdência, sobre outros temas. Vamos conversando aqui sobre as aposentadorias, sobre as reformas de previdência, sobre esses assuntos que têm trazido polêmicas aí dentro do regime próprio de previdência. Muito obrigado até aqui. Eu espero vocês numa próxima. Até mais.